Muito obrigado. A minha primeira palavra é de agradecimento ao Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia por nos ter acolhido, por ter efetivamente aberto as portas desta faculdade a esta iniciativa, que não quero correr o risco de cometer nenhuma injustiça grave, mas creio que será eventualmente a primeira conferência sobre direito do jogo que se faz. Enfim, pelo menos não tenho notícia de alguma vez ter acontecido uma conferência assim, com âmbito geral, com âmbito um pouco até bastante ambicioso devido ao tempo disponível, que é muito limitado. Quero agradecer também aos restantes oradores o facto de poderem estar aqui conosco. Eu estou muito consciente de que o tempo é muitíssimo limitado, eu não deverei falar mais do que, enfim, 20 a 25 minutos e, portanto, vou imediatamente entrar no tema, que tem o título de Direito do Jogo, uma disciplina jurídica em rápida evolução. E as minhas considerações vão ser, sobretudo, sobre Macau e sobre a Ásia. Macau é o líder mundial do jogo de casino, de acordo com as receitas brutas obtidas, e portanto, outros oradores falarão mais da realidade portuguesa. Portanto, a minha perspectiva é um pouco introdutória, conceptual e comparada, evidentemente. Portanto, deixem-me dizer que eu cheguei a esta área na Universidade de Macau, que na sequência de uma reforma de fundo do sistema de concessões em 2001 e 2002 que teve lugar, a Universidade de Macau acompanhou. E então foram lançadas cadeiras de direito do jogo e eu fui desafiado para criar uma cadeira que é uma cadeira totalmente nova, que não existia. E esse percurso foi-se fazendo, começou na Faculdade de Gestão, na verdade, sempre em língua inglesa. Foi criada a cadeira na licenciatura em Gestão, de 4 anos, uma cadeira de Gaming Law, e 2 anos mais tarde, no mestrado, de que fui coordenador durante muitos anos, em língua inglesa também, e como cadeira de opção, funcionou sempre, porque sempre teve alguma procura. E foi neste ambiente que eu fui trabalhando desde o ano académico, já um bocadinho longínquo, de 2004 a 2005. Portanto, eu dou a cadeira 2 vezes por ano, na Faculdade de Gestão, vim de Macau há pouco tempo, e agora a seguir na Faculdade de Direito vai ser em maio, portanto eu regresso a Macau para a semana. No âmbito desta atividade, enfim, publiquei uma série de artigos, mas sobretudo tenho procurado agora nos últimos anos fazer, enfim, um manual, um volume um pouco mais ambicioso. Na realidade serão 3 volumes, o primeiro saiu em 2016, fica aqui uma cópia da oferta para a biblioteca. O segundo volume deverá sair este ano e o terceiro volume, que será sobre a parte penal, branqueamento de capitais, crimes de jogo, deverá sair de seguida. E estou também a fazer uma história dos jogos de Fortuna Ozar em Macau. Outra coisa que faço é ajudar a pôr de pé esta pequena revistinha Asian Gaming Lawyer, que aliás está-me a ocupar bastante por estes dias, porque está para sair o próximo número. Não é uma revista académica, é uma revista mais virada para a advocacia, para os reguladores, uma abordagem mais prática. E é organizada por esta Associação Internacional de Advogados e Juristas e Jurisconsultos, que se chama International Masters of Gaming Law, que organiza várias conferências todo o ano. Bom, dito isto, eu vou falar um pouco em geral sobre o que é o direito do jogo, sobre contratos de jogo e suas tipologias e um pouco da evolução em Macau e na Ásia Oriental. Portanto, vou ter que sintetizar imenso. Portanto, estamos atualmente num ponto de chegada de uma evolução milenar. A questão de saber se o jogo é uma coisa boa, se deve ser admitido ou não, é algo que é uma pergunta muito antiga. E a resposta durante muitos séculos, foi negativa. O jogo é uma coisa má, é uma coisa que deve ser proibida e punida. Basta, enfim, olhar para as ordenações, para todas as ordenações, para vermos uma série de punições bastante graves.
Mas o jogo existiu sempre e, enfim, a pouco e pouco lá se foi tomando conta de que, enfim, se calhar não faz sentido uma atitude tão punitiva. Na base desta evolução estão os trabalhos, sobretudo de franceses, de Barbeyrac e Poitiers. Poitiers é de todos conhecido porque os seus estudos estiveram muito na base do Código Civil francês. E, portanto, Jean Barbeyrac, mais de uma perspectiva filosófica e de moral, dos costumes, e Poitiers, de uma perspectiva mais jurídica, avançaram a mensagem de que o jogo em si não é nada de imoral, deve ser tolerado e não há que ser tão restritivo e tão punitivo. Mesmo que seja uma coisa, digamos, da baixa cultura, algo de que não se gosta muito, mas que não deve ser punido em si, até porque a experiência de séculos mostrou-nos que o jogo não desaparece nunca. E daí veio a solução consagrada no Código Civil francês e depois em todos os códigos da nossa família jurídica, de que o jogo que eu chamo de jogo desorganizado, o jogo entre amigos, enfim, família, sem uma empresa, gera obrigações naturais. Portanto, isso está no Código Civil. A disposição que temos aqui é do Código Civil de Macau, que é, como sabem, uma versão até aqui a mais avançada do Código Civil português. Portanto, a ideia das obrigações naturais. Portanto, se nós fizermos aqui uma aposta sobre quem é que vai ganhar, enfim, a Champions League este ano, uma aposta a dinheiro ou outros valores patrimoniais, isto não é proibido em si. O que se passa, porém, é que o sistema não encoraja, e é essa a grande mensagem das obrigações naturais. Se o perdedor pagar, este pagamento é bom, pode ser mantido e o dinheiro não tem que ser devolvido. Agora, se o devedor não cumprir a obrigação, aí o sistema jurídico diz que não dá tutela jurídica, obrigações naturais. Portanto, podem julgar, mas o sistema jurídico não encoraja. Esta é a grande mensagem no âmbito do jogo, aquilo que eu chamo de jogo desorganizado, mas que é, na verdade, uma área residual, porque a grande realidade dos dias de hoje é a das empresas de jogo. E aí a mensagem é outra. Efetivamente, podem existir empresas de jogo e isso é perfeitamente lícito, é lícito jogar, é lícito ganhar. Aliás, isso coloca a questão do branqueamento de capitais. E aí a mensagem política de base é que o jogo é permitido, mas procura-se desencorajar o consumo excessivo. O sistema, sintetizando, procura evitar excessos, insisto, por vezes não se consegue. O que se passa aqui é tem muitos paralelos com a situação em relação ao álcool e ao tabaco, que são realidades, como nós sabemos, que não vão acabar nunca, que sempre existiram. No mundo ideal, as pessoas não fumariam, não jogariam, enfim, mas não é esse o mundo em que vivemos. E numa posição pragmática e realista, esta procura tem que ter uma oferta correspondente e por isso deve existir o jogo. Por isso, e também porque na prática as proibições do jogo não resultam. Quer dizer, é tão simples como isso. Vamos já até à Ásia e vamos considerar nomeadamente o caso da Tailândia, que é um país que não tem casinos, não é? E como não tem casinos, as pessoas não jogam, não é verdade? Depois jogam e não é pouco. Em primeiro lugar, há bastantes casinos ali na fronteira com o Camboja, e o Camboja agradece as receitas fiscais que são lá, que daí resultam. E por outro lado, há muitíssimo jogo ilegal. Basta olharmos para um jornal, para o Bangkok Post, e vemos aqui uns soldados a deitar abaixo a arrombar uma porta, e o que é que lá está dentro? Pois é uma mesa de baccarat igualzinha, perfeitamente igualzinha à dos casinos. É isto que acontece. O que é que nos diz o jornal? Só no cabeçalho diz: um soldado arromba a porta de um espaço de jogo, mas ninguém foi detido. Por que será? Continuemos a ler. Esta operação foi
era parte de uma série de raids, note-se, uma série de raids, não um único, que levou à transferência de muitos altos responsáveis das polícias. Isto é uma maneira, enfim, um pouco diplomática de dizer que há corrupção. É o que acontece um pouco por todo o lado. Quando uma atividade é ilegal e há grande procura, o crime organizado toma conta e o crime organizado tem grande poder em termos de corrupção. Bom, por isso, um pouco por todo o lado, o jogo tem de existir e tem evoluído bastante nos últimos anos. A ferramenta jurídica é a concessão administrativa. Entende-se que o jogo faz parte de uma reserva do Estado, pertence, digamos assim, ao Estado, mas o Estado pode explorá-lo diretamente ou pode concessionar. E em Macau é tudo feito através de concessão. Em Portugal há uma diversidade de títulos jurídicos, há maior complexidade nessa matéria. Mas em Macau é tudo por concessão. Pronto, é um contrato administrativo, como se sabe. Isto é o Código do Procedimento Administrativo vigente. E a concessão, portanto, insisto, é a ferramenta jurídica fundamental nesta área. Tem sido em Portugal desde 1927, quando o sistema começou. Em termos académicos, portanto, ou conceptuais, há aqui uma grande interdisciplinaridade, como já foi referido pelo Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia. Há, por um lado, uma análise de direito privado, porque na base desta área temos contratos de jogo. Depois há uma parte regulatória de direito administrativo e fiscal, não é? Em Macau isso é fundamental, porque 90% da receita pública vem do jogo, é uma dependência enorme. As coisas estão a correr bem, mas, enfim, 90% de uma indústria é complexo. E, por fim, há uma área penal, porque há crimes de jogo e há outros problemas que podem acontecer na exploração. A análise desta matéria depois deve continuar por uma análise dos contratos, ver o que é um contrato de jogo e quais são os tipos que existem. Há aqui uma riqueza muito grande, porque, aliás, todos os dias estão a ser inventados novos jogos, e eu sigo a tripartição, que, aliás, é o que sucede em muitos sistemas, a tripartição entre jogos, apostas e lotarias. Isto são tipos em série, nenhum deles se sobrepõe aos outros, e estas distinções conceptuais depois fundam a indústria, porque depois há concessões ou explorações de cada uma destas categorias. Nos jogos, há-se a grande distinção entre jogos de perícia e jogos de fortuna ao azar. Jogos de fortuna ao azar são os que são concessionados nos casinos. Nas apostas, a grande distinção é entre apostas mútuas, com totalizador, e apostas à cota, em que o ganho é fixo imediatamente na altura da celebração do contrato. E nas lotarias, a grande distinção é entre as lotarias clássicas, em que nós compramos bilhetes e ficamos à espera da extração, que será mais tarde, e as lotarias instantâneas, as chamadas raspadinhas, em que o processo é invertido. A extração já teve lugar e apenas basta revelar o resultado para se saber o desfecho do jogo. Daí a designação de instantâneas. Tudo isto já foi explorado no passado, ou é explorado em Macau. Eu não tenho tempo para falar dos tipos de jogo que já existiram, alguns já não foram abandonados por falta de procura do mercado, nunca por ação do governo. O que temos hoje em Macau são concessões de jogos de fortuna ao azar. Há 3 concessionárias e 3 subconcessionárias, que no seu conjunto constituem a maior indústria do jogo do mundo. Há apostas em corridas de cavalos, aí esses segmentos as coisas são muito diferentes. Nos outros segmentos, as corridas de cavalos têm vindo a perder terreno, as corridas de cães provavelmente estão quase a acabar, até porque houve muita reação contra o tratamento dos animais, e também há lotarias, mas são, enfim, de pouca monta, tirando o caso das apostas desportivas. Falando agora um pouco da Ásia, eu diria, portanto, que a exploração em Macau tem uma história muito longa, portanto, começou antes de Portugal, muito antes. Aliás, devido à instalação dos nossos amigos ingleses em Hong Kong, que geraram um problema económico gravíssimo para Macau, foi preciso buscar outras receitas.
Portanto, durante 110 anos o jogo principal foi o Fantan, que não tenho tempo para mostrar um pequeno vídeo, mas é um jogo muito simples, após o que se entrou nos anos 60 na era moderna das concessões. Esta imagem mostra um jogo de Fantan a decorrer, ainda durante a última dinastia, a dinastia Qin, como se vê pelo cabelo. Em Portugal, como referi, irá ser desenvolvido mais à frente, o sistema de concessões surgiu em 1927 e houve alguma tentativa de aplicar um modelo português a Macau, mas durante mais de 3 décadas Lisboa resistiu a essa pressão e só nos anos 60 é que efetivamente o sistema de concessões português, portanto com obrigações muito concretas por parte do concessionário, para além do pagamento de impostos, como é óbvio, foi aplicado. Portanto, isto foi feito por ação do governador Jaime Silvério Marques, que contra interesses instalados e com muita luta conseguiu efetivamente introduzir esta grande reforma. E é aí que efetivamente teve início a STDM, que penso que é conhecido pelo facto pelo menos o sócio, o acionista mais conhecido é Stanley O. Embora Stanley O tenha sempre dito publicamente que não é um especialista em jogo, é sobretudo um bom homem de negócios. O verdadeiro especialista em jogo era Ipon, um sócio que aliás abandonou a STDM logo nos anos 80 devido a alguns problemas. Esse é que era efetivamente. Portanto, esta concessão teve várias prorrogações, 5 prorrogações, e acabou por ter uma duração total de 40 anos. As coisas correram bem, surgiu o Hotel Lisboa. Portanto, passa à frente para a transferência de soberania. No dia 20 de dezembro de 1999, a soberania sobre Macau foi transferida para a República Popular da China. Uma nova geração de líderes assumiu a condução dos destinos, tendo à frente o chefe do executivo Edmundo O, e que avançou muito depressa. Este chefe do executivo fez imediatamente os estudos necessários, foi aprovada a Lei 16 de 2001, que é aquilo que nós chamamos a Lei do Jogo Fundamental. Fez-se um concurso público e foram estes os resultados: o Wynn Resorts em primeiro lugar, depois uma parceria entre a Galaxy e Las Vegas Sands, seguida a SJM, que é a sociedade sucessora da STDM. O contrato de concessão foi assinado, mas a grande realidade, a partir deste momento, foi a vinda dos operadores norte-americanos. Steve Wynn, em primeiro lugar, que é a pessoa que em Las Vegas é largamente reconhecido como tendo mudado Las Vegas, porque construiu uma série de casinos, hotéis muito impressionantes, que trouxeram as pessoas de volta a Las Vegas. Começou pelo Mirage e, enfim, nós andamos pelo Las Vegas Boulevard e vemos, efetivamente, todo um trabalho. Infelizmente, ele teve alguns problemas recentemente e acabou mesmo por abandonar a empresa na sequência de um conjunto de escândalos de origem sexual, infelizmente. Mas isso não retira o mérito de todo o trabalho. Outra pessoa que veio para Macau foi Sheldon Adelson, que vem de uma outra área, mais da área do turismo e das convenções, e que resolveu um dos problemas que havia em Las Vegas, que havia muita gente durante o fim de semana, mas aos dias de semana os hotéis estavam um bocadinho vazios. E a isso se respondeu através das convenções, do turismo de negócios, das reuniões, e Sheldon Adelson, a sua empresa Las Vegas Sands, continua a ser a líder do mercado nesse setor. Portanto, em 2004 abriu o Sands, o primeiro casino da era da concorrência, e foi um grande sucesso. Houve uma enorme transformação na percepção da indústria. Quer dizer, para além dos números, e os números são quase assustadores, houve uma alteração da forma de ver esta indústria. Os números são impressionantes, no sentido de que Macau hoje faz num mês aquilo que há 15 anos atrás fazia num ano inteiro. É um crescimento exponencial.
surgiram uma série de edifícios novos, de construções, nesta zona que se convencionou denominar o Cotai, que era a água quando eu cheguei a Macau, toda aquela faixa que está ali, a cor, está quase tudo cheio. E ainda só falta abrir mais uma, talvez no final deste ano. Portanto, as coisas transformaram-se, os mercados financeiros começaram a ver este setor de outra maneira, porque antes os mercados financeiros, por simplesmente, não faziam empréstimos para construir casinos. Em Las Vegas, até os anos 80, nem pensar. E isso foi o que se alterou em Macau aqui há cerca de 15, 17 anos atrás. E foi possível, efetivamente, angariar os capitais necessários para estas enormes construções. Como resultado, outras jurisdições na área começaram a ver se poderiam copiar o modelo de Macau, se poderiam também captar esse tipo de investimentos e de receitas e de emprego e de desenvolvimento económico. Eu vou falar apenas de 2 ou 3 casos. Um é o das Filipinas, onde eu estive há 15 dias atrás numa conferência. Nas Filipinas já surgiu praticamente um novo Cotai, portanto, partíssimo do aeroporto, aquele ali é o aeroporto internacional, logo ali ao lado. Há aqui está muito escuro, não se consegue ver, já estão em operação 4 Integrated Resorts, como se lhes convencionou chamar, na sequência de Singapura, e mais alguns vão abrir. Embora não seja exatamente como Macau, porque é preciso andar de táxi de uns para os outros, as distâncias não são muito simpáticas nesse aspecto e há problemas de segurança, enfim. Mas é um crescimento extraordinário. Mostro fotografias que tirei agora do mais recente que abriu, que é este casino Okada, que é enfim, nem tenho adjetivos, em termos de luxo, da ambiência que se vive, é algo de facto muito impressionante, muito agradável. Falar-vos-ei também de Singapura, porque a grande surpresa na Ásia foi que em 2005 Singapura surpreendeu toda a Ásia com o anúncio de que também iria autorizar a exploração de jogos de fortuna ao azar. E assim foi. A legislação foi aprovada em 2005 e em 2010 abriram 2 casinos. Singapura estudou isto muito sistematicamente e decidiu que queria 2. Um, que é aquele edifício muito alto que está ali, que é o Marina Bay Sands, que é mesmo no centro financeiro, virado mais para o turismo de negócios, e o Resorts World, que é numa zona verde, com parques temáticos, com outro tipo de abordagem muito diferente, em termos de ser mais virado para as famílias, etc. Mostro-vos algumas fotografias que tirei no Marina Bay Sands. Portanto, é um centro comercial gigantesco, naturalmente, centro de convenções. Isto é o casino, como estão a ver lá embaixo, um mar de mesas de jogo, na esmagadora maioria Baccarat, que é na Ásia o jogo mais popular. Singapura procurou limitar as entradas para controlar um pouco o jogo por parte dos nacionais. Portanto, o turista não pode entrar livremente, mas os nacionais e residentes permanentes têm de pagar. Têm de pagar cerca de 65 euros por dia ou 1.300 euros para o ano inteiro. Julgou-se que esta medida iria pôr um travão muito forte ao jogo por parte dos residentes de Singapura. Não aconteceu. O casino está, especialmente aos dias de semana, está cheio de residentes e estas coisas muitas vezes não correm como se espera. Deixem-me também dizer alguma coisa sobre o que está a acontecer neste momento no Japão, que é aquilo que atrai muito fortemente a atenção de todos os operadores do jogo. Portanto, o Japão aprovou legislação de enquadramento apenas em dezembro de 2016 e a ideia é, de maneira muito evidente, replicar um pouco aquilo que existe em Singapura. É óbvio que estão a seguir o modelo de Singapura, que seguiu com correções o modelo de Macau. Isto vai demorar uns anos, porque não vai estar pronto a tempo dos Jogos Olímpicos, porque
devido aos riscos sísmicos, estes edifícios demoram anos a construir, mas espera-se qualquer coisa muito em grande, ao género do Marina Bay Sands de Singapura. Até junho deste ano deverá ser aprovada a lei de desenvolvimento, deverá definir quantos resorts destes é que serão criados ou não. Os objetivos são sempre os mesmos: crescimento do turismo, criação de emprego, aumento das receitas. É seguro que em Osaka deverá surgir nesta ilha artificial Yumeshima, que fica aqui na Bahia. Em Tóquio fala-se numa ilha artificial Odaiba, que é ali junto ao mercado, o famoso mercado do peixe, numa zona de expansão. Fala-se também em Yokohama. Há negociações complexas neste momento entre o partido do primeiro-ministro Shinzo Abe e o outro parceiro da coligação, o partido Komeito. O partido Komeito é de inspiração budista e quer menos jogo, vai deixar passar as medidas, mas está-se a pensar. As últimas notícias são só apenas 3. E essas 3 serão para as grandes cidades, Tóquio, Osaka e Yokohama. A zona de Tóquio e Yokohama tem 37 milhões de habitantes, o que é um bocado uma injustiça para as pequenas cidades noutras zonas mais rurais do Japão, que também queriam atrair turismo. Mas pode ser que numa segunda vaga lá cheguem, se isso seja autorizado daqui por mais algum tempo. Depois há toda uma série de aspectos relativos à regulamentação que ainda importa definir, nomeadamente a questão magna da tributação, se vai haver limites à parte de jogo, como em Singapura, provavelmente sim. Se vai haver controles de entrada e pagamentos, como em Singapura, provavelmente sim. Pelo menos são estas as notícias que chegam. Portanto, na Ásia há efetivamente esta ideia de haver restrições a residentes ou a nacionais em vários países, não em Macau. Em Macau a única restrição que existe é em relação aos funcionários públicos, esses não podem jogar e não podem entrar. E a ideia geral é que tudo isto avança agora com base no conceito de resort integrado. Este conceito inventado por Singapura e a que a região aderiu de uma forma muito intensa. O resort integrado é o quê? Bem, o conceito é um bocado vago. A ideia geral é que não é só um casino. Há uma coisa que não pode acontecer, que é abrir um espaço, 4 paredes, que só tem mesas de jogo e slot machines e mais nada. Um casino puro. Isso não. A ideia é de autorizar espaços que são hotel, centro comercial, centro de convenções, entretenimento, enfim, também deveriam ter alguma coisa sobre cultura ou educação, enfim. Mas a falar-se em resort integrado é obviamente para não utilizar a palavra casino, que tem uma conotação mais negativa. Portanto, e a minha investigação agora, por acaso, vou tentar nos próximos tempos fazer um estudo comparado sobre efetivamente como é que os reguladores definem o que é que pode haver e o que é que não deve haver, porque o interesse dos operadores de jogo é ter a parte mais lucrativa, como é óbvio, que é o casino, e ir abatendo, ir alargando o casino e reduzindo as outras áreas. E, portanto, é isto que os governos não querem que aconteça. E, portanto, há maneiras de regulamentar isto com vista a conter, de forma a que não se transforme apenas num casino-hotel sem mais nada. Portanto, fala-se em diversificação, procura-se que haja uma certa diversificação dentro destes espaços. Num mercado maduro, como é o de Macau, onde já está praticamente tudo construído, a regulamentação vai ser cada vez mais, não para provocar mais construção, mas para regulamentar o que se passa dentro destes grandes edifícios. Portanto, a regulamentação deverá dizer, na medida do possível, o que é que espécie de jogo é que pode haver e qual a dimensão e quais são as áreas de atividade de não jogo que podem ser oferecidas. Com isto, cheguei ao fim da minha intervenção. Depois, talvez na sessão de perguntas e respostas, possa adiantar mais algum ponto que considero importante. Agradeço a vossa atenção. Obrigado.